O cara tem 20 anos de experiência, é muito estiloso e faz com que as outras pessoas também fiquem estilosas. Rodrigo criou a Tatuanjos, que marca permanentemente histórias através da arte do tatuar. Vamos conhecer o que deu na cabeça desse empreendedor para poder abrir 3 lojas, uma no Brasil e 2 aqui em Portugal. Você vai conhecer junto comigo, eu sou o Igor Cerqueira, vou ser o teu anfitrião no episódio de hoje, aqui no Nossa Mente Mestre, para o Prêmio Estrela do Atlântico. Alguns empresários imigrantes, quando eles mudam para a Europa, nasce aqui a vontade de empreender. Outros já têm essa vontade forte no coração e já chegam na Europa com a missão de empreender. Já vem ali no planejamento e na preparação das malas. É o que aconteceu com o Rodrigo, que vamos contar aqui a história dele, vamos conhecer. Cara, você foi empreender na área da tatuagem. O que te motivou a planejar isso desde a sua vinda do Brasil? Já faz muito tempo, desde quando eu comecei a trabalhar com tatuagem. Logo no início eu fui trabalhar a primeira vez na Espanha, e como tatuador também. E aí parece que algo ali me tocou assim e me disse, falou assim, um dia futuro você vai ter um estúdio fora aqui do Brasil. E aí eu gostei daquele ambiente, daquela outra cultura, e acabei me interessando desde lá. Já foi plantada uma semente desde aquela época. E aí, conforme foi passando os anos, com dedicação, com muito trabalho, esforço, foi cada vez mais fluindo a vontade de sair um dia do Brasil e ter um estúdio. E aí foi quando me despertou, eu falei, agora eu estou decidido, agora é o momento. E aí foi quando eu decidi sair do Brasil e montar também essa loja aqui. Viagem sempre inspira, não é? Então foi uma viagem para a Espanha que fez você ter a certeza de que era aquele espaço ali que você queria ocupar. Sim, foi. Na verdade, foi uma viagem a trabalho também, que eu conheci uma tatuadora que ela já tinha um estúdio lá. Então, o intuito, na verdade, dessa viagem foi a trabalho mesmo. E aí, a partir dali, foi quando me inspirou assim e plantou a sementinha. Mas no final da história você escolheu Portugal e não Espanha. O que te fez mudar a rota? Sim, na verdade, a intenção era Espanha, até porque é o país que eu tinha ido, né? E tinha gostado, gostava da língua, né? Gosto até. E aí, por causa de algumas dificuldades de documentação, né, algumas coisas mais burocráticas, eu acabei optando por Portugal, e não me arrependo porque eu gosto muito daqui. Portugal realmente abriu as portas para nós, né, que é imigrantes, assim, e já vim na intenção já de montar, já com documentação, tudo feito com advogado, tudo certinho. Hoje, o Rodrigo Marques já tem 3 lojas. Uma no Brasil, que continua em operação, e já 2 aqui em Portugal. Quanto tempo tem essa trajetória? Você imaginava que ia chegar aqui? Já faz um pouco mais de 20 anos que eu trabalho com tatuagem, né, que eu montei o estúdio. E aqui faz 3 anos e meio. Então, em 3 anos e meio, eu consegui abrir a segunda loja. E, se Deus quiser, vai ter outras aí também, que é o foco, né, de acabar abrindo mais outras lojas. E é isso. Foi nesse tempo, nesse período, assim, que tudo aconteceu, assim. Agora me conta também o propósito, né? Porque a gente estava conversando aqui antes das gravações e você estava me dizer que é o trabalho com um propósito. Então, o que mais toca você quando você é o responsável por eternizar uma marca numa outra pessoa? Sim, o propósito, na verdade, é sempre fazer com que um cliente, né, ele não seja só apenas uma tatuagem, né? É para que seja algo que realmente marca com histórias, com sentimentos, né? Que a pessoa vai carregar isso para o resto da vida, né? Então, o nosso propósito é isso, escutar sempre o cliente, porque a gente acaba sendo um psicólogo ali na hora também, né? E trazer isso, fazer com que a pessoa ela entenda que a tatuagem em si, além de ela ter uma arte, né, na pele, que seja algo que eterniza muito
a história dela, o sentimento, para que seja algo prazeroso, mesmo que seja às vezes doloroso, mas que seja prazeroso o carregar, né, uma arte na pele. Qual que foi, assim, a tatuagem que mais te marcou nessa trajetória? Olha, é até difícil falar sobre isso porque eu faço qualquer tipo de estilo de tatuagem. E mesmo que seja uma pequena ou às vezes uma grande, sempre tem algo que marca, assim, sabe? Que dá esse prazer de fazer. Às vezes uma tatuagem que para muitos é estranha, mas aquela que é estranha, ela acaba sendo muito mais significativa do que às vezes uma tatuagem grande. Então, eu tento entender um pouco o que o cliente está fazendo para que isso tenha essa ligação entre nós, assim, sabe? Então, todas para mim é muito importante, assim. Mas já teve alguma situação, assim, engraçada ou curiosa que aconteceu que você pode partilhar aqui com a gente? Ah, engraçada? Ah, tem muitas, assim. É, por exemplo, teve uma vez que um cliente, ele fez o nome do filho, né? E aí eu fiz a tatuagem dele e tal. E aí passou 2, 3 dias, ele voltou para cobrir o nome do filho. E aí eu achei estranho, porque normalmente o nome de filho não cobre, né, assim e tal. E aí eu achei estranho, fiquei meio assim de perguntar tudo. Aí durante a tatuagem, né, na cobertura, eu acabei perguntando para ele e ele comentou que na verdade nasceu menina. E aí, tipo, a gente tinha feito o nome de menino e aí nasceu menina. E aí foi essa situação meio assim, né, meio estranha assim de fazer algo que ele na verdade nem sabia exatamente o que era tal, né? Caramba, imagina, né? É melhor do que ex, né? Tem muita situação assim, de pessoas que escrevem o nome da namorada e depois é ex. Tem muito. Já aconteceu, às vezes, de pessoa já nem tá namorando a pessoa e fazer o nome da pessoa. Meu Às vezes, Deus. sei lá, algo para poder conquistar a pessoa, né? Mas já aconteceu também comigo sobre isso, já. E as pessoas acham que você é terapeuta. Aí vai, Pois é. vai lá fazer psicólogo. Não, tem dia que tem cliente que senta lá e derrama, né? Fala a história inteira. Mas é legal, assim, às vezes a pessoa tá naquele momento ali, né? E quer desabafar e a gente acaba escutando, né? Sempre o cliente. Legal. É, veio da onde do Brasil? Me fala um pouquinho mais da sua origem. Sim, eu sou de São Paulo, capital. Tive loja lá durante 2 anos. E aí cansei de São Paulo, né, daquele estresse. E aí falei, eu quero mudar para um lugar mais tranquilo. E aí eu mudei para Minas Gerais, que é Poços de Caldas, que é uma cidade que eu amo muito. E lá tudo aconteceu, porque lá foi o que me alavancou. É, a loja lá realmente é a principal da cidade. E tem até hoje, então já mais de 20 anos que eu tenho lá em Poços de Caldas, lá em Minas Gerais. Lá também se chama Tatuanjos. Chama Tatuanjos. Maravilha, um branding já aí internacional, não é? Pois é. É uma multinacional, está presente no Brasil e está presente na Europa através de 2 lojas em Portugal. Agora, Rodrigo, me conta qual foi o momento mais desafiador nessa trajetória de empreendedor. Sim, desafio sempre tem, né? Principalmente para gente que vem do Brasil, imigrar. Então aí já existe esse desafio eu acredito que são para poucos mesmo, assim, sabe? A pessoa tem que querer muito, tem que focar muito do que quer, porque as dificuldades vêm, né? Não é tão simples assim como muitos às vezes pensam que é. Documentação, cultura, comida, acaba sendo assim, parece que às vezes Portugal é muito próximo, mas na verdade a gente acaba tendo esse contraste assim de língua, de comida, de personalidade, enfim, né? Então isso acaba sendo um desafio muito grande assim para você sair do seu conforto, da sua zona de conforto e mudar para um lugar e parecer às vezes que você vai começar meio do zero, mas do zero com uma experiência. Então acaba sendo desafiador. No começo da sua vida como empreendedor, qual foi o medo que você sentiu ali e que até hoje você nunca contou isso para ninguém? Medo. Eu acho que o medo é muito importante até para a gente ter, sabe? Porque o medo também te segura em certas coisas, né? De você fazer algo que às vezes sem saber, né? Então o medo te retrai um pouquinho para que fala assim, peraí, será que é dessa forma, tal? Mesmo eu ainda sendo bem possível, como a gente diz lá meio grosso modo, né? Mete o louco e faz. Eu sou um pouco assim, mas esse medo de quando eu saí do Brasil para cá,
É o medo de falar, será que vai dar certo? Será que isso vai acontecer? Eu estou saindo de uma zona de conforto e para algo que eu não sei realmente o que é. Então, esse medo de começar do zero, tentar tudo de novo, isso aí para mim foi uma das coisas bem principal, assim. E imagino que você deve lidar com muito medo dentro do seu trabalho, né? Às vezes as pessoas querem fazer uma primeira tatuagem, geralmente elas têm medo de fazer esse primeiro passo. Sim, esses dias mesmo a gente fez uma tatuagem com um cliente que foi a primeira dele, foi até no pescoço. E entre muitos outros, né, fazem a primeira. Na verdade, eu não sinto mais isso de fazer o trabalho em si. Mas o que eu sinto às vezes desse medo é que, por ser a primeira tatuagem do cliente, e às vezes um local que às vezes é mais exposto, que é tipo um pescoço, às vezes numa mão, né? Então você fica meio assim, poxa, será que esse cliente sabe realmente, né, o que ele está fazendo? Porque para muitos acaba sendo natural, mas eu ainda tenho esse receio de fazer algo num cliente para que ele não se arrependa, mas para que ele carregue para sempre algo que foi decidido e foi certo do que ele está fazendo. Rodrigo, você está numa área que tem uma parte operacional muito forte e presente dentro do business. Como é que foi esse desafio de passar adiante, manter a qualidade para poder expandir e escalar a sua empresa? Hoje em dia as coisas mudam muito, assim, né? Até porque quando eu comecei era de uma forma e a gente tem que estar sempre acompanhando essa trajetória, porque da época que eu comecei para hoje, assim, mudou muito e tal. E eu, realmente, para mim, acaba sendo muito difícil de, às vezes, acompanhar pelo fato de trabalhar e tal, não sei o quê. Mas eu vejo que assim, a vontade de querer se dedicar, de estudar cada vez mais, tanto essa parte da mídia como a parte de as técnicas e tal, para poder se encaixar hoje e não ficar para trás, né? E para passar de uma loja para do Brasil, né, já foi desafiador abrir uma loja aqui e manter também essa administração lá. Quais foram os principais aprendizados? Assim, um tropeço que você teve e que você falou, cara, não tropeço mais aqui. Sim. Quando você desapega de algo que você já tem há anos, é muito difícil. Principalmente por você estar longe e deixar na mão dos outros. De deixar algo que você criou do seu jeito e fez isso acontecer. Então você fez algo que está dando certo e passar para às vezes uma outra pessoa, ter a confiança de confiar naquela pessoa, de acreditar naquela pessoa e estando longe. Então assim, realmente não é fácil, é difícil, difícil. No começo não foi fácil, quando eu já vim para cá, não tinha a pessoa certa ainda. Hoje, graças a Deus, eu consegui um parceiro mesmo, já era um irmão meu, assim, de amizade de muitos anos. E aí hoje ele está lá comigo como meu sócio gerente e eu acredito no trabalho dele. Ele é um cara que se dedica cada dia mais, quer fazer a loja cada dia mais prosperar. Então, assim, essa transição, assim, no começo foi muito difícil de poder encaixar. E aí muita gente, às vezes, acaba desistindo nesse tempo por causa desses problemas. E aí, mas como eu insisti, orei muito para que isso acontecesse, então acredito que o que está acontecendo hoje são os frutos de tudo isso. Resiliência é a palavra-chave para não desistir quando tudo parecer muito difícil. O que você fez para abrir uma empresa em Portugal e já agora está no segundo passo, né? A segunda empresa em Portugal, a terceira já na tua jornada. Qual foi o principal aprendizado que o pessoal de casa pode aprender com você para replicar no business deles? Sim, primeiramente, eu acredito que você tem que ter fé para isso, tem que acreditar nisso, tem que ter um foco, tem que ter dedicação, não pode desistir fácil, porque os problemas vêm, tem que estar sempre tentado ligado como está a situação e ter muita força de vontade e é isso. Eu acredito que nada é impossível, basta você querer e ter o foco para isso.
E qual foi o momento mais solitário da tua trajetória até agora? Solitário? Eu acredito que muita gente às vezes acaba falando um pouco sobre isso, que é a distância da família, assim. No começo, você acaba se sentindo um pouco solitário pelo fato de você estar com o convívio com as pessoas, com seus amigos, com a família, e de repente você muda para um lugar que você não conhece ninguém, praticamente. Foi o que aconteceu comigo, conheci quase ninguém aqui assim. Então foi um pequeno momento de me sentir um pouco solitário a respeito disso. E o diferencial hoje em dia da Tatuanges aqui em Portugal? O diferencial é que somos uma loja que trabalhamos muito, nos dedicamos muito, estudamos muito, trabalhamos muito com responsabilidade, com um cuidado com o cliente, né? Não são apenas um cliente, mas são clientes que se tornam muitos amigos também, se tornaram muitos amigos, e então nós somos algo que você vai carregar para o resto da vida, algo prazeroso de ter, uma lembrança boa, algo que você pode olhar que seja daqui a uns anos e ver algo que realmente foi uma época no momento certo de ter feito aquela tatuagem. Qual foi o momento mais difícil dentro dessa tua trajetória? O momento mais difícil, é... e você diz assim, desde o início, desde o comecinho e tal? Que você quase pensou em desistir. Olha, eu vou falar pra você que eu sou bem insistente. Eu acho que eu não me lembro da última vez que eu tive intenção de desistir. De verdade, eu nunca pensei, porque é algo que eu gosto muito. Eu sempre gostei desde pequeno a essa parte de arte, desenhar. Então eu nunca tive vontade mesmo de desistir. Na verdade, eu sempre tenho vontade de cada vez crescer mais, contando com os medos, né, os desafios, mas de falar realmente não é isso que eu quero, eu nunca tive essa vontade. Então você teve sempre também presente com uma rede de apoio forte, né? Eu sinto que você é um cara ali muito forte, mas tem sempre pessoas boas junto com você. Como faz para encontrar essas boas pessoas? Olha, eu falo pra você, eu tive muitas pessoas ao meu redor, assim, que me ajudaram muito, sou muito grato a todos. Tive também pessoas que acabaram atrapalhando um pouco, mas que isso não abalasse nada pelo fato de eu não desistir, de eu querer fazer isso acontecer e ter força de vontade e ter o foco para isso, né? Então, a gente atrai, quando você é algo que você pensa sobre algo bom, que você tem Deus contigo, realmente as pessoas vêm para perto de ti, pessoas que te agrada, que faça crescer, que faz prosperar, e isso vem acontecendo realmente com muito tempo. Legal. Principalmente aqui em Portugal mesmo, eu conheci pessoas aqui que é muito importante na minha vida. Legal. E num processo de contratação, o que que você não aceita na tua equipe? Na verdade, eu não tenho muita restrição com algumas coisas assim pessoais, né? Mas eu sempre vejo o trabalho do profissional. E aí quando você conhece o trabalho do profissional, eu ainda dou uma olhadinha nas redes sociais para ver como que é o que é falado, o que é colocado e tal. Mas eu vejo mais pelo portfólio do tatuador, para que ele tenha um bom trabalho, para que a loja ela tenha essa visão de um bom trabalho de excelência. E no sentido de comportamentos, no sentido de conceitos, né, da pessoa, o que 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 não é bem-vindo no seu espaço? Sim, como eu tenho um estilo de vida, né? Então eu sempre acredito que as pessoas a trabalhar junto comigo tem que ser algo assim também, sabe? Que é ser educado, ser atencioso com o cliente, se preocupar com o cliente, gostar do que faz realmente, gostar da arte, querer algo que seja bom para ti mesmo, porque não é simplesmente qualquer trabalho, é algo que você vai marcar para a pessoa pro resto da vida, né? Então é isso. Durante esse processo de empreender,
houve alguma decisão importante que te afastou de pessoas próximas, mas te colocou mais alinhado com o seu propósito? Sim, até em Portugal mesmo acaba acontecendo isso, né? Mas isso são decorrer do tempo, isso conforme vai passando o tempo, você vai vendo sobre isso. O ciclo muda, né? As pessoas vêm, agrega, e só que para algumas pessoas passa o ciclo. E isso é importante até para essa pessoa, às vezes, seguir o seu caminho e seguir um novo ciclo, para que até o meu mesmo possa ter outro novo ciclo com outras pessoas, para que venha outros também, que eu possa ajudar e que possa prosperar também. Maravilha. Agora na tela a gente está vendo algumas imagens de como funciona o trabalho lá na Tatu Anjos. Me conta aí o que está acontecendo aí, Rodrigo. Sim, esse é um parceiro lá da loja, né? Um colaborador, que é um tatuador que eu tenho lá, que é o Miqueias. Esse é um processo de uma tatu mesmo, né? A pessoa está fazendo o braço ali, o apoio de braço, tudo. E esse aí é durante o processo da tatuagem mesmo. Mais um aí que é no braço, né? Esse aí praticamente, pelo que eu tô vendo, assim, é o início de uma tatu mesmo. Você vê que até que é uma tatuagem grande, né? A gente começa a trabalhar de baixo para cima, tudo. Então, pelo que eu tô vendo ali, você vê que é o início de uma tatu. Essa é a fachada da loja, né? Essa é Essa é da unidade do Marquês. Essa é a unidade do Marquês, que foi a primeira que você abriu em Portugal. Foi. Segue sendo no mesmo espaço. No mesmo espaço. Algo que você considerou especial quando você escolheu esse espaço? Como que você fez seu estudo de mercado ali como empreendedor? Sim, foi muito de Deus mesmo, porque eu vim e comecei a procurar o centro de Portugal. E aí foi mais difícil, porque realmente o centro acaba sendo mais caro. E a gente vem de lá para cá sem ter uma noção nenhuma, né? De valores, de arrendamento e tal. E aí eu comecei pelo centro e fui abrindo aos redores do centro. E aí foi quando eu passei em frente a essa loja e vi para arrendar. Maravilha, e você sentiu que ali era teu espaço. Sim, desde o início, já na mesma hora eu liguei para a senhoria e ela falou, tô indo aí abrir. E era totalmente diferente do que é hoje, assim, mas nada que tava ali, assim, que não agregava nada que é o que é hoje, mas ali eu já sentia que eu falei, é aqui, é esse local mesmo, assim, porque a gente sente isso. E você também sentiu isso tão forte na segunda. Como é que foi o processo, a diferença da primeira para a segunda loja que você abriu? Como é que foi? Foi o mesmo feeling? Foi mais forte? Sim, olha pra você ver que interessante. Eu já queria abrir uma outra loja, que a intenção era montar uma em Gaia. E aí na premiação do ano passado, eu conheci o Pedro, que foi um dos ganhadores da The Friends, né? E aí lá eu conheci ele lá e conversando com ele, e aí eu comentei com ele que eu tinha intenção de montar uma outra loja, e aí ele me chamou para fazer a parceria. Então foi através daqui da Estrela do Atlântico Que maravilha! que comecei a... E aí ali mesmo a gente já meio que alinhou, no mesmo na época de festa ali, tava meio que alinhou para poder fazer uma reunião depois e conversar, e aí realmente deu certo. Que maravilha! Então quer dizer que o Estrela do Atlântico abre portas e conecta empresários, para além do prêmio, né? Enfim, conectou vocês e agora a segunda loja é no mesmo espaço, junto com The Friends, é isso? É isso mesmo, foi a partir dali, exatamente ali que foi quando eu conheci o Pedro, e a partir dali que a gente concretizou, assim. Que maravilha! E como é que foi para você ser nomeado mais uma vez ao Estrela do Atlântico? Como que você recebeu essa notícia? Olha, eu fico bem emocionado mesmo toda vez assim, porque é algo muito importante para mim, assim, sabe? Para quem me conhece, as pessoas que estão ao meu redor, assim, eu falo muito sobre isso, que eu vejo essa premiação um reconhecimento mesmo, assim, sabe? De você sair do Brasil e vir para cá e ser reconhecido dessa parte da marca, né? E então, para mim, assim, é uma premiação muito importante. Como é que estão os preparativos? Ah, fica meio ansioso. Eu tô todo vapor aí, tô tentando fazer o máximo aí que eu posso, né? A gente trabalha, então é difícil às vezes fazer,
Mas eu tô tendo um apoio de muita gente aí e vai dar tudo certo. Legal, boa. Uma das missões aqui do nosso grupo Nossa Mente Mestre, que é o grupo de empresários e que é a partir dele que a gente tem a iniciativa do Estrela do Atlântico, é aproximar empreendedores e também é importante a gente estar em ambiente fértil para poder se inspirar, conhecer novas pessoas e levar os nossos negócios para o próximo nível. Assim como o Rodrigo fez ao conhecer o Pedro dentro da cerimônia, e eu fiquei surpreso, eu não sabia disso, acabei de descobrir aqui junto com vocês. Portanto, se você está assistindo esse episódio e ainda vai a tempo de votar nos melhores do ano 2025, você pode votar no Rodrigo, na Tatuanges, porque eles estão a concorrer aos melhores do ano 2025, que a gente vai descobrir o vencedor de cada categoria no dia 1º de março de 2026, no Teatro Sá da Bandeira. Antes de eu passar a oportunidade para o Rodrigo de pedir o voto para a audiência que está assistindo a gente de casa, eu quero partilhar uma mensagem que chegou aqui para você, Rodrigo. Vamos ver. Oi, eu me chamo Mariana, sou esposa do Rodrigo, dono da Tatuanjos. Foi através da loja que nós nos conhecemos, mesmo frequentando os mesmos lugares e o mesmo ciclo de amigos. Hoje eu tenho o privilégio de acompanhar a dedicação que ele tem com a loja, com cada cliente, com cada projeto que ele faz. E essa loja foi um grande sonho dele, montar algo fora do Brasil. E hoje, ver ele realizado e realizando esse sonho, eu fico muito feliz de fazer parte disso. Então, eu tenho muito orgulho da trajetória que ele construiu até aqui. São 25 anos de profissão, 3 anos aqui no Porto. E eu desejo que a cada dia ele tenha mais sucesso e seja mais realizado nessa profissão que ele tanto ama. Como é que é? Como é que é, Rodrigo, receber esse carinho assim das pessoas ainda mais próximas? Ah, é bem emocionante mesmo. Já pegou até de surpresa, eu não imaginava que ela ia falar assim. Ela é uma pessoa que me apoia muito mesmo, me ajuda muito. Até em pequenos textos eu peço para ela me ajudar, porque tenho uma dificuldade para isso. Mas ela sempre, não, você vai conseguir, sempre me coloca para cima assim e sempre fala, não, é isso. E realmente é muito importante na minha vida. E foi a loja também que te trouxe, não é? Foi. A gente se conheceu na loja mesmo, assim, né? E a gente tava tão perto, mas a gente não se via. E aí foi na loja que a gente acabou tendo essa ligação ali, e a partir dali foi quando a gente deu continuidade no nosso relacionamento. Que maravilha! E saber, né, que as relações todas contribuem para a evolução, não é? Para a construção de algo a mais, isso é mesmo muito especial, não é? Sim, com certeza. A loja sempre me proporcionou muitas alegrias mesmo, assim. E uma dessas. Muitas bênçãos, né? E também imagino que muitas famílias que também passam por lá, que também tiram seu sustento de lá, por vezes o empreendedor tem essa missão também, né? Ele trabalha para si, mas não só, ele trabalha para os outros, enquanto os outros trabalham para ele também. Como é que funciona essa sinergia lá dentro do seu espaço? Sim, isso é muito legal, assim, porque a equipe é muito importante. Até para você poder crescer mesmo, não adianta falar que você vai ficar só sozinho. Você tem que ter uma equipe, você tem que ter pessoas ao seu redor que realmente quer aquilo fazer acontecer. E eu sempre sou assim, eu fico muito, muito feliz mesmo quando você vê as pessoas trabalhando contigo e cada dia crescendo mais, conquistando as coisas, né? E igual eu tenho um tatuador, por exemplo, que vai vir agora esse ano de lá do Brasil. Então você vê, ele começou comigo lá, começou lá comigo e agora vai vir para cá esse ano para trabalhar aqui. E eu fico muito feliz com isso mesmo, de saber que a loja em si dá oportunidades para as pessoas que estão junto contigo, que quer fazer isso acontecer, que veste a camisa, que fala assim, é isso aí, é isso, eu confio nisso. E é muito importante para mim e eu fico muito feliz nisso.
Legal. A Tatu Anjos pode conquistar o troféu Estrela do Atlântico Melhores do Ano 2025 e só depende de você que está assistindo a gente aí de casa, se você ainda for a tempo de fazer a sua votação. Eles estão a concorrer pelo 2º ano consecutivo e isso já mostra a qualidade do serviço e a qualidade do trabalho com a expansão aqui em Portugal. Quais são os próximos passos? Tem mais algum país aí da Europa que vocês estão mirando para expandir? Sim, é a Espanha mesmo. Como eu disse, a Espanha sempre foi um sonho meu, né, de ter um estúdio lá. Mas eu também sei que eu tenho que firmar aqui primeiro, né, ainda é recente, queira ou não. E vai ter um momento certo para isso, na hora certa, no momento certo. Mas é um foco que eu tenho, assim, de sonho mesmo, de ter um estúdio na Espanha. Independente da cidade da Espanha. Mas que seja Espanha. Maravilha. Bem, agora é a hora do Rodrigo olhar para o pessoal lá de casa, imagina esse troféu assim, quando você for pegar nesse troféu e contar para o pessoal o porquê a Tatu Anjos merece ser a vencedora do Estrela do Atlântico de 2025. Sim, o troféu é muito bonito mesmo, viu? Bom, o que eu posso falar é que nós temos muito mesmo vontade de ganhar esse prêmio, porque nós somos profissionais de qualidade, somos profissionais de dedicação com o cliente de muitos anos e que o que nós fazemos é marcar a história da pessoa na pele pro resto da vida. É isso. Bem, seguimos aqui com um momento especial, um ritual que nós temos aqui agora no podcast, que é a entrega da nomeação oficial. Já temos em mão a carta com as palavras oficiais, que o Rodrigo vai poder receber e partilhar isso com a equipe, mas esse ano também tem um presente especial, tem um espumante francês, escolhido pelo nosso sommelier, Olinaldo Oliveira. Espero que você possa brindar isso com a sua equipe, com a sua família. Obrigado. Muito bonito. Bom, quero agradecer a todos, ao Igor, né, pelo esse trabalho excelente mesmo do que você faz, que mostra para todos a oportunidade do que somos, né, e a oportunidade de querer algo mais e fazer isso, a gente sentir sobre isso. Quero agradecer muito a minha equipe, desde do Brasil, como aqui em Portugal, a minha esposa, e primeiramente a Deus, para que Ele está sempre ao meu lado e me fortalecendo a cada dia mais. Legal. A nossa missão é essa, é valorizar a nossa comunidade, valorizar a nossa bandeira, independente de qualquer diferença que possa ter. Portanto, se você quer fazer parte desse movimento, junte-se a nós, seja no Estrela do Atlântico, seja no Nossa Mente Mestre, e acompanhe não só essa história do Rodrigo, mas de tantos outros empresários que estão presentes aqui no nosso canal do podcast. Por isso eu convido você a já maratonar esse conteúdo e já tacar o play aí no próximo episódio, que eu vou estar te esperando lá. Se ainda for a tempo de assistir a cerimônia deste ano, dia 1º de março de 2026, no Teatro Sá da Bandeira. Se houver ainda ingressos, garanta logo o seu. Se não houver, assista ao vivo. E se já tiver passado, já fica preparado para o próximo ano que a gente vai estar aqui. Combinado? Até o próximo vídeo. Tchau!